Boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E esse programa da série Pergunta que eu te respondo. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta e especialista em acessar o inconsciente. E aqui eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância, aí, ó, em até 5 semanas, tá? O assunto que eu quero falar hoje é o seguinte: uma frase que algumas pessoas falaram para mim e que eu li também nas respostas dos questionários da pesquisa. Ninguém me ama. Tem um caminho muito rápido para resolver isso, é perguntar: ninguém? 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 Ninguém te ama mesmo? Pensa aí, ninguém, não tem uma pessoa no mundo que não te ame? Aí a pessoa reconduz isso aí. Mas não é assim. Existe algo, um motivo muito sério pelo qual a pessoa se expressa assim. Ninguém me ama. E isso é um gerador de problemas. Isso é um gerador de ansiedade profunda, depressão, estresse. Não é? Uma pessoa que fala isso, ela está desconectada. Está desconectada. Quer ver? Como a infância vai ajudar a alcançar a liberdade emocional? Estou dizendo para você que sua infância vai ajudar. Pode um negócio desse? Mas como assim, né? Logo a criança, né? Criança, infância, não tem nada para me ajudar. Aliás, a gente só fala de trauma, como é que a infância vai ajudar? Quer saber? Vou te dar essa dica. Primeiro, falar sobre que ninguém me ama é um bloqueio emocional, tá? Então já guarda essa informação. Alguém que diz ninguém me ama, ela está sob o efeito de um bloqueio emocional. E, claro, de onde vêm os bloqueios? Os bloqueios emocionais vêm de onde? De onde? De onde? Dos traumas, dos traumas de infância. Todo trauma gera um bloqueio emocional, que é uma defesa para os traumas. O trauma, ele não fica evidente, a não ser aqueles traumas muito colossais na nossa vida, muito impactantes. Esses a gente vê. O duro é aqueles que a gente não vê. Os pequenininhos, entre aspas, pequenininhos, dizendo pequenininho porque não é aquela coisa estrondosa que está no meu consciente, mas aqueles traumas que ficam escondidos no nosso inconsciente. Esses é que vão gerar problemas sérios para nós com o decorrer do tempo. Então, se liga, ninguém me ama é um bloqueio emocional gerado por um trauma de infância, tá? Bom, que traumas, então, podem ser responsáveis por alguém dizer ninguém me ama? Rejeição. O trauma de rejeição promove isso na vida da pessoa. Porque imagina, eu rejeito você, não te quero, te rejeito. E quem fez isso lá na infância? Papai e mamãe, as pessoas muito importantes. Rejeito você. Consequentemente, você se sente perdido, deslocado, desconectado da vida. Então você é como se você dissesse: ninguém me ama, ninguém me ama, porque as pessoas mais importantes não me amam. Será que os outros vão me amar? Então a pessoa não se sente digna de ser amada, porque é lá na infância que tudo isso acontece. É lá na infância que o amor se instala na gente. É lá na infância que nós começamos a perceber que temos valor para alguém, que somos úteis, que somos importantes. Mas o trauma da rejeição faz justamente o contrário. Eu não sirvo, eu não sou importante, eu não sou útil, não tem finalidade nenhuma. Então, eu não me sinto digna de ser amada. E aí vem essa frase: ninguém me ama, na fase adulta. Porque lá na fase de criança, ainda não consigo verbalizar essas coisas, sabe? Estão muito misturadas ainda na mente, mas eu vou crescendo e eu vou me afastando das pessoas, me sentindo indigna de ser amado, porque isso não aconteceu só uma vez. A percepção de não ser amada na infância continua nas relações em casa, né? Olha, os pais não são perfeitos. Não é porque é pai e mãe que são perfeitos, não é mesmo? Não é o fato de engravidar que me torna um ser perfeito. Mesma coisa o idoso. O idoso não é um ser perfeito. Se tem defeito, defeito aumenta e pode parecer muito grande. Tem idoso chato, tem idoso que incomoda,
Tem idoso que tem uma ideia fixa, mas não é porque ele é idoso que tem a ideia fixa. Sempre teve ideia fixa na vida dele. Entende? Então, presta atenção que os seus perrengues de hoje vão se tornar perrengues lá, se você chegar na velhice, né? Mas não estamos falando de outra coisa. Ninguém me ama. Outra trauma de infância que pode gerar essa frase ninguém me ama é a dependência emocional. Como assim dependência emocional, né? A criança, ela já se sente desconectada, ela já se sente incapaz de fazer escolhas, ela não se percebe no valor, e aí ela precisa da validação do outro. Ó, como você é boazinha. Ai, que bom. Olha, como você é uma menina legal, muito obediente, parabéns. Então eu preciso da validação do outro para eu me manter assim. É incrível. Eu vou falar eu ia dizer já o que vou antecipar, mas imagina alguém que precisa de ser validada o tempo todo. Parabéns, parabéns. Se alguém não faz isso, ela se sente muito mal. E aí ela se sente não amada. Aí ela diz: ninguém me ama, porque ninguém está declarando o tempo todo: parabéns, você é legal, parabéns, você acertou, parabéns. Ó, se alguém diz você errou, nossa, acabou para ela. Se alguém diz você cometeu um erro, acabou para ela, porque não validou. Então ela se sente menos amada, menos capaz, menos gente. E aí é um trauma muito grande, não é? Isso não é da agora. Tá, então nós já entendemos que a frase ninguém me ama é uma frase que vem da baixa autoestima. Eu não tenho estima por mim mesmo, sabe? Então, essa frase ninguém me ama é um bloqueio emocional, baixa autoestima, que é gerada do trauma de infância, que vem desses traumas. Esses só são dois, são muitos, tá? São muitos. Tá, vamos seguir? Esse bloqueio emocional, baixa autoestima, revelado numa frase ninguém me ama, traz consequências. Que consequências são essas que esse bloqueio emocional traz? Olha só, não é um bloqueio emocional, não é besteira, não. Primeiro, padrões de relacionamentos destrutivos. Entendeu agora? Eu preciso, eu preciso de alguém que me valide. E muitos entram na vida de alguém assim, desse jeito. Porque eu vou validar as pessoas. É tudo inconsciente, pessoal. Não é um negócio assim desejado. Eu vou pegar os fracos na vida. Não, não é não. É assim, vamos supor, eu aprendi que eu valorizo as pessoas, valorizo as pessoas. Nossa, como você é bonita. Nossa, como você está assim. Nossa, como você é bondosa. Nossa, que sapato lindo. Nossa, que palavra bonita. Nossa. E a pessoa que precisa de validação, ela se entrega. A pessoa que precisa de validação, ela diz: nossa, está aqui alguém que me enxerga, alguém que me valida como nunca fui validada na minha infância. Não é consciente, é inconsciente, ela sente isso. E aí ela olha nessa pessoa e diz: esse é o homem, ou essa é a mulher que eu tanto buscava. E se entrega. E ao se entregar, os padrões dessa pessoa que ficou validando a outra começam a mudar. Porque ele quer agora sugar, quer aproveitar do outro. E é quando as relações, os padrões destrutivos de relacionamento começam a continuar na vida da pessoa. Ele é tóxico, ela é tóxica para mim. Nossa relação é destrutiva, mas eu não consigo me separar, eu não consigo me soltar dessa pessoa. Por quê? Porque ela me valida. Mesmo ela não me validando mais, porque eu não encontro outra pessoa que me valide. Ela fez isso por mim. Sacou o lance? Como é melindroso o negócio? Mais uma consequência. Depressão e ansiedade. Imagine você se sentindo uma pessoa inútil, desimportante, pouco atrativa, não validada.
né? Você entra nesse sofrimento, na ansiedade, será que alguém vai me aceitar? Será que eu vou ser considerado? Se alguém vai me amar? E ela entra na ansiedade e na depressão. É um adoecimento mental, emocional e físico. Olha só, uma frase, quanta coisa tem por trás. Tem mais uma consequência, perda de oportunidades na vida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E se ninguém gostar do que eu fizer? Se ninguém der apoiado, aprovado, porque é uma forma de validação, se ninguém gostar do que eu fizer, e gostar do que eu fizer significa gostar de mim. Pô, coisa nenhuma. O que você faz não é quem você é. Você errou um trabalho na empresa, você errou alguma coisa, e alguém corrige você, e você se sente mal porque não validaram você, não amaram você, não tem nada a ver o que você faz com quem você é. Entende? E se alguém não gostar de você, qual é o problema? 7 bilhões de pessoas no mundo precisam gostar de você? Sabe qual é a falta que faz? A falta, eu falo, num terceiro pilar para os meus alunos. Reconexão de vida. Eu vou falar sobre isso na semana a caminho do desbloqueio, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve na semana do desbloqueio, porque eu vou trazer esse conteúdo para você, aprofundado, para você poder enxergar e dar os seus próprios passos, tá bom? Bom, vamos lá, vamos em frente. Cris, você falou que o segredo está na infância, desse ninguém me ama. Como a infância pode me ajudar? Vou dizer como a infância pode te ajudar. A infância guarda informações valiosíssimas para nós. Duas áreas muito grandes de informações. Uma delas, a gente sabe muito bem, que são os traumas. Os traumas são informações. Bom, tá. E outros são os recursos. Nós temos aprendizados muito grandes na infância. Muito grandes. Os aprendizados da vida começaram na infância. Foi lá que a gente aprendeu sobre trocas, doação, egoísmo, negociação, perdas, conquistas, trapaças. Foi na infância. E esse conteúdo está conosco. E tem conteúdos maravilhosos de força, de coragem, de atitude, de determinação, de garra, de persistência, de recomeço, de acreditar em você. Está tudo aí em você. Só que, sabe o que acontece? Algumas pessoas têm medo de tocar nos traumas, por vários motivos. Porque outras dizem que não toque nos traumas, porque se tocar nos traumas, eles vão engolir você. Mas como? O trauma vai te engolir. Se você convive com esse trauma dentro de você a vida inteira, ele vai te engolir se você não tratar dele. Mas alguns morrem de medo. Imagina um médico com medo de cortar você, um médico cirurgião. Olha, eu sou cirurgião, mas eu tenho medo de cortar. E quando ele vai cortar, ele fala, não posso cortar. Ele vai cortar, não posso cortar. Entende? É quem se propõe a trabalhar com você, te ajudar nos traumas, mas diz, não podemos falar dos traumas. Então nós vamos falar do quê se a gente não vai falar do trauma? Se foi lá no trauma que toda essa bagunça da vida começou. Mas se tocar no trauma, a pessoa pode surtar. Meu Deus do céu. Como que é isso? Não, mas tem gente que surta. Sim, eu sei. Como que é isso? Por quê? Então, é porque está saturado já disso, né? Já não aguenta mais, né? Então, bom, os traumas escondem recursos maravilhosos. É por causa do trauma que você não enxerga o aprendizado. É por causa do trauma que você não enxerga os recursos que você tem. Quando eu digo recursos, eu estou falando a sua capacidade enorme de transformação. Quando eu digo recursos, eu digo da sua grande segurança em fazer escolhas, tomar decisões.
Quando eu digo recursos, eu digo da sua capacidade de transformação, de seguir em frente, de aprendizado, sabe? Mas o trauma esconde. Então, nós temos duas informações, só que uma está escondida pelo trauma, e o trauma está aqui na frente. O que fazer, então, a crise? Livre-se dos traumas. Livre-se dos traumas. Né? Mas como, a crise, se eu não enxergo os traumas? O que o trauma gera? O trauma gera um bloqueio emocional. Então, livre-se dos bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância. Existe um caminho que liga o bloqueio ao trauma de infância. E quando você tira o trauma, aparecem os recursos, a sua capacidade enorme. E isso é um método, é um movimento, é um aprendizado que está ao seu alcance. Agora eu vou dizer, eu não sei por que ninguém fala disso. É porque não querem que você melhore, né? Você continue nos traumas. Trauma rende muita coisa para muita gente. Ó, todo trauma de infância gera um bloqueio emocional. Todo trauma de infância gera um bloqueio emocional. Quer saber mais? Todo mundo, não tem um ser humano na face da Terra que não tem um trauma. Uma pessoa disse assim hoje, nos comentários, eu já me livrei de todos os bloqueios, sou uma pessoa feliz. Santa inocência. Santa inocência. Né? Você está ignorando alguma coisa muito séria. Você está fechando os olhos para algo muito sério, que quando explodir, você não vai saber como arrumar. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha um trauma mexendo com ele. Não existe um ser humano, nem Madre Teresa de Calcutá deixou de ter bloqueios emocionais até o último. Nem Papa Francisco deixa de ter um trauma, um bloqueio emocional. Tá legal? Se quiser uma figura maior, ele disse assim, quando estava no ápice do Calvário: por que me abandonaste? Se isso não é um bloqueio emocional, da dúvida, do medo. Até ele. Então, quem é você para dizer que não tem bloqueio emocional? Que santo Cristo, como diz o italiano, né? Que coisa. Mas tá bom. Vamos falar de alguns caminhos. As lives de aquecimento e os vídeos. E o grande evento que vai acontecer a partir da semana que vem para a gente falar de tudo isso, tá bom? Então se inscreva. Se inscreva, o link está na bio. Vamos lá. Pergunta que eu te respondo. Alguém tem pergunta? Vai lá, estou pronto para responder. Tem pergunta aí? Um pedaço? Já acho que elas ou vão me dar trabalho ou me meter em confusão mais cedo ou mais tarde. Deixa eu ver, quem são elas? Klein. Nossa, estou com alguns bloqueios. Cheguei em um ponto que não quero mais lidar com pessoas. Sim, olha só. Klein, ou Klein, mas eu vou chamar de Klein, tá bom. Eu estou com bloqueios que eu não quero mais lidar com pessoas. Quem somos nós sem alguém? Quem somos nós sem alguém? A primeira pessoa que existe na nossa vida somos nós. Me parece que o grande bloqueio que se apresenta a nós quando não queremos encontrar alguém está dentro com relação a nós. Imagina, porque eu sou meu inimigo. Sou meu inimigo, então eu já não me quero. E se eu não me quero, eu não quero ninguém por perto também. Entende? Então, quem está falando isso, Clem, comigo agora, é o bloqueio emocional, não é você. Você é muito maior do que esse bloqueio. Nós nos construímos na relação. Nós nos construímos no outro. Sabe? Você já tentou andar no trilho do trem sozinho? A gente cai, dá 3, 4 passos, a gente cai, mas se tiver uma outra pessoa no outro lado do trilho e você dá a mão para ela, você sai correndo assim, ó, centenas de metros sem cair. E assim é a nossa vida. E quando você diz, eu não quero o outro, você está dizendo que vai cair. Quem está falando isso não é você, o seu eu. Quem está falando isso é o seu bloqueio emocional. Tá bom? Então venha participar
da semana Caminho do Desbloqueio. Tem mais alguma pergunta aí para mim? Vamos lá, quem está no pedaço aqui. Rosângela, isso acontece no trabalho também. Primeiro eu traio com elogios, depois vendo seu desempenho, puxo o seu tapete. Perfeitamente, você entendeu. Você entendeu como acontece. Alguém diz aqui no YouTube, não tenho paciência com as pessoas. Pode ter relação com a rejeição, Acrisio? Pode ter. Mas certamente tem a ver com um trauma de infância. Certamente. A impaciência. Quantas vezes tiveram impaciência com você? Hã? Quantas vezes foram impacientes com você? Poxa, e criança? Vamos falar de criança, né? Nós aqui adultos temos uma criança dentro de nós. Então, uma criança não sabe, pô. Uma criança quer saber, ela pergunta por quê o tempo todo. A criança está numa fase de precisar saber. E outra coisa, ela erra. Ela mais erra do que acerta. E pensa se os adultos têm paciência com isso. Então, quantas pessoas foram impacientes com você? As pessoas mais importantes. E hoje você não tem paciência com os outros. Foi um aprendizado. A Kelly aqui no TikTok, como liberta da insegurança e do medo? Se conhecendo, se conhecendo, se conhecendo. E tem algo muito importante, da onde vem essa insegurança que a gente descobre, você vai conhecer isso dentro da Semana Desbloqueio Emocional. Tem algo muito importante que nós criamos uma programação. A programação na nossa mente é fundamental para a nossa sobrevivência, tá? Só que nós criamos essa programação lá na infância. Imagina o tipo dessa transformação, dessa programação. É uma programação infantil, que não se sustenta. E aí, a gente parece Siri. Crescemos, temos um corpão largo e umas perninhas fininhas, que é a nossa programação, sofrendo para sustentar a gente. E essa programação, ela é composta de várias crenças juntas, que eu descobri a existência delas, que elas se formam assim, e que eu dou o nome de gabarito familiar. Nós vamos conhecer isso na Semana Desbloqueio Emocional, tá bom? E aí você, conhecendo isso, você desmonta a insegurança, o medo. É claro que insegurança e medo são emoções, e como emoções, elas são emoções naturais na gente. Elas são ok, eu falei isso anteontem. A questão é que o trauma exacerba isso, potencializa esse medo, essa insegurança, e ela deixa de ser boa para a gente, né? Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gláucia, a bipolaridade também pode ter sido acusada por um trauma de infância, onde os pais se descontrolavam? Bom, algumas palavras, como essa bipolaridade, como depressão, como ansiedade, como um monte de outras, são usadas indevidamente, popularmente. A gente popularizou algumas palavras. E aí, mas quando a gente traz bipolaridade, é um adoecimento mental, tá? E ele é uma doença mental, patológico, que cria problemas no nosso corpo também. Bipolaridade, ela também é confundida com pessoas que têm um perfil de personalidade muito melancólico, que não tem a ver com bipolaridade. E a melancolia me torna uma pessoa muito sensível emocionalmente. Então eu sorrio, eu choro, eu fico com raiva, as emoções fazem como se fosse uma montanha russa. Aí dizem que a pessoa é bipolar. Poxa vida. Aí eu enquadro a pessoa numa doença que nem eu sei qual é, quando não precisava de tudo isso, não. Sabe? Então, eu falei de traço de personalidade não é fruto de trauma de infância. Mas ele pode ser potencializado, pode ser exacerbado, pode ganhar uma configuração muito grande a partir de um trauma de infância. Entende? Mas é preciso olhar para isso. Né? Eu não sou psicólogo, não sou. Eu sou psicanalista.
tá bom? Sou terapeuta e psicanalista, tá bom, Rodrigo? Tem mais alguma pergunta? Isso. Rodrigo, todos nós temos traumas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Não se ache uma pessoa, um ET, não. Você tem trauma, eu também tenho. Muito prazer. Michele Silva, timidez. Não conseguir interagir com as pessoas. Falar baixinho, medo de ser ouvida. Ok. Timidez. Às vezes a timidez é confundida com um traço de personalidade. Uma pessoa mais de privacidade, mais reclusa, mais quieta. Porém, a timidez, ela é fruto de um trauma de infância, que me deixou inseguro com relação às relações, que me deixa sempre julgando o que pode acontecer, o que as pessoas vão pensar de mim. Então, eu começo a me retrair, e eu me excluo. Eu não falo, eu não me mostro, porque as pessoas vão me julgar, entende? E isso é a timidez, que pode ser completamente curada, tá? Cosma, tenho medo de ambiente fechado. Pode ser um trauma? Pode ser. Pode ser um trauma atual também, né? Você passou por algum um evento traumático, né? Por exemplo, alguém entrou no elevador, o elevador deu pane no elevador. A partir dali, a pessoa fica com medo de ambientes fechados, né? Mas isso dá para ser curado também, não precisa passar a vida toda sofrendo com isso, não, né? Eu já queria ser tímida, mas falo muito. Mas como assim, Verônica? Você queria ser tímida, mas fala... Porque você tem sofrido por falar muito? Como assim, não é? Só queria saber por que choro tanto, mas tenho felicidades da vida. Bom, por que você chora tanto? Poxa, Miriam, talvez porque você seja uma pessoa de perfil melancólico. E nem sempre o choro é de tristeza, você diz que tem tantas felicidades, né? Tem que entender um pouco mais. Às vezes a gente pede uma informação de um mundo que é totalmente obscuro, a gente não consegue enxergar. O que é chorar para você é totalmente diferente de chorar para o seu irmão gêmeo, entende? Então, como a gente vai dar uma fórmula exata para todo mundo? É o que a medicina tenta fazer, não é? Dar uma fórmula exata. Aí, pronto. Você é TDAH. Pronto, acabou. Encaixotou a pessoa. Eu não posso ser diferente, eu tenho que me comportar daquele jeito, porque o médico disse. Todo respeito meu aos médicos, tá? Mas a medicina também faz isso. Eles querem o bem, mas não dá para encaixotar as pessoas, não é? Nem sempre a gente está dentro daquilo, tá bom? Muito bem. Você sofre por falar muito. Então fale menos. Sofre por falar muito. Oh, meu Deus. Tá bom, gente. Gostei. Tem uma aqui. Eliette Maria, não me sinto amada e nem valorizada. Tenho uma má visão de mim mesmo. Oh, Eliette. Oh. Olha só, você tem a má visão sobre você mesmo. É como se tivesse duas pessoas falando aí, né? Eu tenho uma má visão sobre mim mesmo. Essa visão não é sua. Essa visão foi de alguém que falou para você. Me deem mais um minuto, tá bom? Quando a gente nasce, a gente é pequenininho. A gente não tem desejos. A gente tem fome, vontade de fazer cocô, xixi, a gente sente frio, vontade de mamar, não é? Mas a gente não tem desejo sobre a vida. Quem deseja por nós? Sabe quem deseja? A primeira pessoa que deseja por nós é a nossa mãe. Aliás, ela desejou quando ela estava grávida da gente. Ela já desejava que você fosse ótima, que você fosse assim, 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 que você ganhasse na loteria, que você fosse médica, que você fosse bondosa, que você fosse linda. Aí você nasce. Não era bem tudo aquilo que ela imaginava. É bem diferente, melhor talvez. Aí ela compra as roupinhas para você, desejando que você use rosa. E aí você vai crescendo, ela vai te dando as coisas, te ensinando. E você não vai gostando do rosa que ela gostava. É quando as coisas começam a se diferenciar, né? E aí, quem sou eu, né? Eu, para ser a fonte
minha mesmo de desejo, eu preciso romper com a fonte de desejo que foi minha mãe. E isso gera conflito, né? E aí, nesse conflito, a mãe impõe mais em você. E aí você já não se conhece, não se ama, porque talvez papai e mamãe não amaram aquilo que era você, mas queriam que você fosse uma pessoa diferente, né? Seja comportada. Você está em pé de pernas abertas, fecha as pernas. Você está sentada aí, você está de calcinha, menina, vai pôr uma roupa, que coisa feia. Ou quantas não escutaram dos pais, você é piranha, você é vagabunda. Oh, então o que eu sou não serve para eles, o que eu sou é ruim para eles. E aí eu já não me conheço e eu não me amo. Mas se eu não me amo, você acha que alguém vai me amar? E aí eu não amo ninguém, ninguém me ama. Um abraço para vocês, então. Fiquem com Deus. Vamos embora, que amanhã tem mais às 20 horas com o Hamilton, tá? Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligando. Um abraço, gente.